Olá, graça e paz, meus irmãos. Nós estamos hoje começando a nossa penúltima lição, é a lição número 16 da nossa revista Tiago, Fé em Ação. E a gente sabe que o grande desafio desse livro é realmente fazer com que a fé, que é uma palavra até então abstrata, ela se torne bastante concreta. A fé é uma palavra abstrata, é uma palavra espiritual, de sentido espiritual, mas se ela for apenas espiritual e não se tornar de forma concreta, visível, se ela não se manifestar de maneira prática, ela é uma fé inoperante. O próprio livro de Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Você sabe disso. E nós queremos então hoje entrar nessa lição de número 16. No próximo domingo a gente já encerra essa revista com a lição 17 e o tema de hoje está no capítulo 5. Então você que nos acompanha pode abrir a sua Bíblia já no capítulo 5 do livro de Tiago e nós vamos ler a partir do versículo 12. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12. E olha o que diz lá, até o 18. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso voto sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Vamos orar pedindo que Deus fale conosco em cima desse texto? Feche os seus olhos onde você está e medita um pouco nessa palavra, pede que Deus realmente nos abençoe nessa lição. Deus, eu quero te agradecer por ter nas mãos a tua palavra, é presente teu para nós, é um grande privilégio termos nas mãos a palavra do Deus vivo. E a tua palavra mesmo é viva e eficaz e o Senhor deixou como bálsamo para a nossa vida. Traz nessa hora mais um ensinamento teu para a minha vida e de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, se você estiver acompanhando aí, você pode ver também esse slide onde a gente coloca o nosso alvo de hoje. 3 alvos simples. Captar o significado do juramento, aprender o que é oração eficaz e desejar se relacionar com Deus por meio da oração. Ele fala muito sobre a oração nesse texto. E terceiro alvo é se abster dos juramentos. Não jurar, e simplesmente praticar a oração. E parece que ele vai fazer um contraponto. Justamente ele começa falando sobre não jurar, não jurar, não jurar. Por quê? O que vai substituir o juramento? A própria oração. O juramento é para trazer meio que garantias para nós de que nós somos bons e que nós vamos garantir o serviço, a execução da coisa. E a oração é garantir que quem vai executar é Deus. Então, ainda nessa introdução, talvez você pode ler aí também, Tiago caminha para o fechamento da sua carta. Ele escreve a conclusão, abordando mais um assunto como era de costume naquela liturgia grega, dentro do mesmo tema, juramento e oração. Juramento e oração parece realmente assim 2 assuntos antagônicos. Mas você vai ver que no fundo eles se complementam.
ele fala então, podemos considerar a questão da proibição do juramento, no versículo 12, e a questão da saúde dos membros da igreja. O versículo 12 parece que vai falar só sobre juramento, mas do 13 até o 18, ele vai falar sobre o relacionamento entre os irmãos, a saúde dos membros da igreja. Ele vai falar inclusive sobre orar uns pelos outros. E o exemplo que ele conclui do versículo 17 e 18 é o exemplo do profeta Elias, que ele termina dizendo: Elias era um homem semelhante a nós, um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Mesmo sentimento. O profeta Elias é o mesmo sentimento do Everson, do João, da Maria, de você que me assiste. Elias, o profeta dos milagres, ele tinha os mesmos sentimentos que eu e você nós temos. E aí termina dizendo que mesmo ele sendo esse homem de carne e osso, como eu e você, ele orou para que não chovesse. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E durante 3 anos e meio não choveu. 3 anos e meio. E depois fala que ele orou de novo e aí o céu derramou chuva. O céu derramou chuva. E orou de novo, cadê? E orou, versículo 18, e orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os frutos. Quer dizer, você já pensou num ser humanozinho da terra ter poder de controlar as nuvens do céu? Você já pensou numa pessoazinha como eu e você, apesar de, sim, crente em Deus, mas eu sou de carne e osso, você de carne e osso, e nós podermos, através da oração, pedir para não chover e a chuva parar? E Deus quis dar uma disciplina muito longa. Gente, o que são 3 anos e meio sem chuva numa terra? Qualquer manancial vira deserto. Então ele tinha, através da força da natureza, pelo poder de Deus, condição de punir a terra por 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, ele aperta o botão, dá o start de novo e a chuva vem, a chuva volta. O que é isso? Existe algum equipamento assim? A Bíblia chama isso simplesmente de oração. Oração. Falar com Deus, dono das nuvens, dono do céu, dono de tudo. Então, olha lá, no comecinho, aquele primeiro assunto que eu falei que parece talvez não ter nada com nada aí, ele começa no versículo 12 falando um assunto que não tem a ver com oração, aparentemente, não tem nada a ver com a oração, aparentemente, mas ele começa então, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jure nem pelo céu, não jure nem pela terra e nem por qualquer outro voto. Não jure. A tua palavra não tem que ser: eu juro que eu vou lá amanhã, eu juro que eu vou trazer para você, eu juro que eu vou comprar, eu juro que eu vou te pagar, eu juro que eu vou te atender. Nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo que está debaixo da terra, mas o teu voto deve ser então o sim, sim, e o não, não. Dá uma lida também nesse slide que eu ponho agora aí, olha só. O juramento no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, é claro, quando ele mostra que não era apropriado jurar, não era permitido jurar em nome do Senhor. Não vai dar tempo da gente ler todos os versículos que aparecem aí, mas eu quero deixar registrado exatamente para você, depois que tiver mais interesse, fala assim: eu quero mergulhar mais. Você pode ler Êxodo 20, no versículo 7, fala contra o juramento. Levíticos 19, está aí, fala contra o juramento. Jeremias, no capítulo 5, ele aborda também as questões contra o falso juramento, porque havia, falso juramento. E segundo Crônicas, capítulo 6, 22 ao 23, havendo juramento, o juramento tinha que ser cumprido fielmente e não se podia usar de forma alguma o nome de Deus no juramento. No Novo Testamento, a gente já sai do Antigo e entra no Novo Testamento, também está aí, parece que fica mais claro, então, que os crentes, eles não deviam fazer juramento, mesmo.
Enquanto lá no Antigo Testamento tinha algumas margens de limitação, de controles de juramento, no Novo Testamento a coisa é mais radical. Não pode e acabou. Não pode. Não pode jurar. E não tem essa não pode jurar por Deus. Mas eu posso jurar por mim mesmo, eu posso jurar pela minha força, eu posso jurar pelo meu grau de compromisso que eu tenho com você. Eu posso jurar que eu pago com a minha moeda, com o meu carro, eu posso jurar com o meu salário. Não. Pastor, mas com nada? Não. E se eu der o meu sangue? Eu juro que se eu não conseguir, eu dou o meu sangue. Eu posso? Nem com teu sangue. Nem com teu sangue. Olha aí, no Novo Testamento fica mais claro que o juramento não podiam então fazer parte, e os mais comuns nos dias do escrito de Tiago era o juramento pelo céu e pela terra. E ele é enfático aqui no versículo 12. Não é engraçado que a gente descobre então lá no Antigo Testamento que não podia de forma alguma jurar, e principalmente colocando o nome de Deus na sua aposta. E aí ele chega e tira isso para o versículo 12, dizendo assim: nem pelo céu e nem pela terra e nem por qualquer outro voto. Agora fechou. É por nada mesmo. Nem céu, nem terra. Aliás, eu acho interessante essa esperteza, né? Quando a gente fala, tá bom, eu não posso colocar o nome de Deus na parada, mas o céu, a terra e os elementos da natureza são coisas de grande valor. Não, nem por Deus e nem pela criação de Deus, nem o céu nem a terra. E se eu então colocar para fora todos os elementos da natureza e jurar apenas pela minha palavra? Ele também diz: nem céu, nem terra e nem por qualquer outro voto. Mas seja a tua palavra sim, sim, e o não, não. Né? Jesus mesmo, né? E a gente vai ver isso também claro, de forma bem clara, chegando a afirmar que se passar do sim é do diabo, vem do maligno. Se a gente tentar colocar algum elemento a mais que dá garantia na minha palavra do que a própria palavra, isso vem do maligno. Seja a tua palavra sim, sim. Se você disse sim, vale como sim. Se você disse não, vale como não. E o que passar disso vem do maligno. Por quê? Porque o diabo é que gosta de tentar dar mais garantias além do que Deus deu. A grande garantia, na verdade, da palavra do crente é a pessoa em quem ele crê. A grande garantia do crente é a pessoa em quem ele acredita. Eu sou um crente em Deus. A minha vida pertence a Deus, então tá bom, a minha palavra também pertence a Ele. A gente tem mania de consagrar, às vezes, coisas visíveis, concretas. Comprei um carro novo, vou consagrar para Jesus. Mudei para uma casa, realizei meu sonho da casa própria, e aí eu consagro a minha casa. Porque é um objeto visível, concreto, material. Mas a minha palavra é abstrata, é invisível. Então, às vezes eu não consagro, porque eu não vejo palavras. Mas eu preciso consagrar igual eu faço com o meu carro, com a minha casa, com o meu salário, com o meu emprego, com as roupas que eu visto, com uma caneta que eu uso. Tudo está consagrado a Deus. Por que as minhas palavras que eu não vejo também não têm o mesmo peso ou muito maior? Não é através delas também que eu conquisto todas as outras coisas? Não é no diálogo, no exercício do relacionamento e do trabalho que eu também conquisto todas as coisas? É por isso que no versículo 13, a gente vai entrar agora no versículo 13, aonde parece que muda totalmente de assunto. Agora ele entra falando assim: se alguém de vocês está sofrendo, faça a oração. Se está alegre, cante louvores. Se está doente,
Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, com ele. Então, eu quero já pegar aqui duas divisões assim aparentemente diferentes e colocar para você aí também, se quiser acompanhar para ler. Diz assim, no 13, né? O primeiro nível que aparece é a oração. Ore por aqueles que estão sofrendo privação por causa da sua fé no Senhor. Se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Ele vai esmiuçar, ele chega a colocar detalhes, por exemplo, de um reforço mesmo de oração. Inclusive, quando entra na questão dos presbíteros orarem, de até chamar os presbíteros para orarem, esse não é o foco. Porque ele não vem primeiro. O que vem primeiro, antes do 14, é o 13. E no 13 fala que se alguém está sofrendo, faça oração. Se está alegre, cante louvores. Ou seja, na verdade, o dever de orar mesmo, uns pelos outros, é para quem? Para nós todos. Para nós todos. Nós todos somos previamente chamados para a prática da oração pelo sofrimento do meu irmão. Se alguém está sofrendo, faça a oração. E eu e você, todos nós somos convocados a sermos crentes de oração em prol do sofrimento dos outros. Eu não preciso pular isso daqui para falar, não, então parece que orar pelo outro é coisa do presbítero. Orar, depois lá no 14 parece que ele vai entrar no presbitério, quando o BO é mais grave, o problema é mais sério, e se está doente eu não vou orar não, porque falou de um reforço do presbítero, né? Isso daqui, na verdade, não é para nos excluir, e nem para nos esfriar da oração, mas é exatamente para nos consagrar a uma vida de oração, e inclusive revelar para nós que existe sim, níveis de aprofundamento espiritual, níveis de aprofundamento inclusive na vida de oração. Jesus orava muito, ele às vezes se ausentava da multidão, se escondia quase para poder orar e ter tempo com o Pai, ter vida de oração. Então é por isso que é só depois disso que ele vai entrar, ainda no mesmo versículo 13, ele fala, mas se alguém está alegre, beleza, cante louvores. Cante louvores. Eu queria dar um detalhe para você aqui dessa questão do se está alegre, cante louvores, né? Parece um contraponto. Se está triste, está sofrendo, vamos orar. Mas se está alegre, vamos cantar. Dois extremos, quase de uma bifurcação, que no fundo, a gente vai ver nos escritos originais do termo grego que essa bifurcação não é tão distante assim. Pastor, mas não está falando da alegria? Olha aqui, ó, se está alegre, cante louvores. Só que, na verdade, a palavra alegre aqui, ela é diferente da palavra alegre comum, que a gente está acostumado a entender. A palavra, todas as vezes que aparece na Bíblia a palavra alegre, é a palavra hairo, que é alegria mesmo, de sorriso, de extravagância. Essa palavra aqui não é hairo. Não é do verbo hairei. Ela é uma outra palavra que não tem nada a ver com ela. É eutimei. E esse eutimei é uma palavra alegria que não é tão alegria assim não. É ânimo. É ânimo. Essa palavra, ela foi traduzida aqui como alegria, mas um bom significado para ela é ânimo. Tanto é que no seu escrito original, ela só aparece mais 2 vezes. A palavra alegria está repleta na Bíblia, né? A gente perde a conta aí de quantas vezes aparece na Bíblia, e principalmente até mesmo aqui no próprio livro, alegria aparece várias vezes. Mas eu queria que a gente desse um pulinho lá para o livro de Atos, para você entender melhor aonde cabe essa palavra. Olha só, Atos capítulo 24, versículo 10. Atos 24, versículo 10. Deixei separado aqui para a gente ganhar tempo. Olha só.
Atos 24, 10. Paulo, já não é mais Tiago, é Paulo, né? Naquele episódio triste do naufrágio. E entra essa palavra eutimei. Mas espera aí, naufrágio? As pessoas morrendo. Paulo no barco afundando, foram parar numa ilha. Uma tragédia naval. Onde é que entra a alegria aqui? Isso prova que não é aquela alegria rairo que a gente sempre vê. Olha o que diz. Paulo, tendo o governador feito um sinal para que ele falasse, respondeu, sabendo... esse é o 24. Agora eu vou lá para o 27, que é a do navio, tá? Eu já ia ler errado aqui para vocês. Eu volto já no 24 aqui. Do navio. Portanto, ainda é o apóstolo Paulo, né, falando, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Isso era o episódio do naufrágio do navio. Senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Deus tinha revelado para ele que mesmo passando por aquele naufrágio, eles iriam sobreviver. Deus tinha revelado para o apóstolo Paulo que mesmo com literalmente o barco afundando, o barco está afundando, mas vocês vão sobreviver. Fala para todas essas pessoas do barco, que inclusive são senhores que estão te aprisionando, porque Paulo estava preso aqui. E ele não era um barco de passeio de cruzeiro, era um barco de prisão. Ele estava sendo transferido, levado para ser julgado e preso. E o barco começa a afundar. E todos os soldados do barco começam a temer que vão morrer. E Deus fala para Paulo, né? Senhores, tenham bom ânimo. Fala para eles terem bom ânimo, porque eu vou salvar todo mundo. Então, essa palavra ânimo é aquela palavra alegria, que se a gente for no original vai estar lá então o próprio termo lá, né? Eutimei. Então, não é aquela alegria quando tudo está bem. Esse texto aqui de Tiago, na verdade, ele está falando que se alguém está sofrendo, faça oração. E que se está alegre, cante louvores. Ou seja, se tudo está mal, vamos orar. Se tudo está caminhando, não é que tudo está bem, mas se está caminhando, louve a Deus. O contexto, então, aqui todinho do livro de Tiago falava de tristeza. Então, é uma alegria especial. É uma alegria no meio da provação. É uma alegria no meio da crise. É uma alegria no meio do desespero. É uma alegria no meio das ameaças. É uma alegria no meio do sofrimento. Por isso que não é uma alegria, é ânimo. Quando Deus chega no meio do sofrimento e Ele te levanta, Ele não levanta falando sorria, dê gargalhada porque tudo está bem. Anime-se, eu estou contigo. Eu sei da tua luta, eu sei da tua dificuldade, mas eu estou contigo, então tenha bom ânimo. Entende? Tenha bom ânimo. É por isso, então, que a gente vê que existe uma distinção entre as palavras no seu significado original. Alegria e alegria. Uma é a alegria mesmo, a alegria do regozijo, é a alegria da extravagância plena, é a alegria do sorriso. É o termo rairo. E a outra é a alegria da paciência. Tenha bom ânimo, segura a onda, vai firme, não desanime, não desista. Dá para ficar bem. Dá para sorrir da paz do Espírito na sua vida. Não vai dar para gargalhar, mas dá para sorrir. Diferente, né? E isso aqui é muito bom a gente entender, porque quando a gente não entende isso, parece realmente dois extremos assim muito bagunçados. Que história é essa de que sofrimento a gente ora e se está alegre? Não, ali era uma alegria de contentamento mesmo, de ânimo. O outro
texto lá de Atos também que fala sobre esse termo, né? Eutímei, é Atos, então, 24:10. Atos 24:10, que já é o contexto quando o apóstolo Paulo ele estava sendo julgado também. Ele já estava aqui diante de um tribunal, inclusive foi um tribunal que ele passou antes desse naufrágio. Foi um tribunal que ele passou antes dessa viagem do navio. Ele se apresenta diante do governador, que era a autoridade que iria julgá-lo, porque foi um problema daquele governo, e ele se apresenta tenso diante de um juízo, mas ele demonstra paz. E aí é onde entra o eutímei, que é essa palavra supostamente alegria, que aparece lá em Tiago. Olha só, Paulo, tendo o governador feito um sinal para que falasse, ele respondeu. Ou seja, o governador deu um sinal para ele dizendo, pode falar, o juízo vai começar. Eu estou aqui como juiz para te escutar, pode falar. Então, olha só, quando o governador fez o sinal para ele falar, Paulo respondeu, sabendo que há muitos anos tu és juiz dessa nação, me sinto à vontade para me defender. Ou seja, sabendo que tu és juiz há muito tempo desta nação, o Senhor já é um juiz que julga as causas aqui há muito tempo, então eu estou em paz para me defender. Ou seja, literalmente eu estou em paz nessa guerra. Eu estou em paz no meio dessa guerra. Eu estou em paz para apresentar para o Senhor a minha defesa. Eu estou em paz para apresentar para o Senhor os meus valores, os meus princípios. E dizer que todos eles estão me acusando injustamente. Mas pensa, gente, era uma defesa diante de um julgamento, de um tribunal. E aí a palavra que aparece é essa, né? De que eu tenho paz para me defender, eu estou bem para me defender, eu estou animado. Você acha mesmo que essa palavra, diante do tribunal, do juiz, no dia da defesa contra a sua acusação, como é que você vai? Em paz ou alegre? Eu acho que no máximo, se a gente estiver muito firme com Deus, o que a gente consegue é ir em paz. A gente vai em paz porque Deus vai conosco. Mas alegre mesmo, com extravagância mesmo, ninguém vai para o tribunal sorrindo e dando gargalhada. Ninguém vai para o tribunal contando piada, feliz da vida. Não vai. A gente vai sabendo que está diante de um julgamento. Mas se Deus vai conosco, a gente vai em paz, com bom ânimo. Eu poderia subir um grau. Eu falei em paz, com bom ânimo, e eu poderia talvez dizer eu vou feliz. Com muito esforço eu vou feliz, por causa da minha fé em Deus. Agora, alegre, soltando balões e soltando rojões, soltando fogos de alegria, não vai. É isso que Tiago está colocando aqui, que em todas as situações, as tensas da vida, quando se está doente, ou na paz para enfrentar a doença, Deus está conosco. Na crise da doença, ou em paz no meio da guerra, Deus está conosco. Eu já peguei essa mania. Talvez você que me conhece já me ouviu dando esse cumprimento. Às vezes as pessoas perguntam, como vai, pastor? Como é que você está? Eu falo, em paz na guerra. Em paz na guerra, porque todo dia nós temos uma. Todo dia nós temos as nossas guerras. Físicas, pessoais, relacionais, financeiras, familiares, espirituais, conjugais, ministeriais. Temos, todo dia. Jesus não nos enganou. Ele chegou a dizer assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Ele fala, não se mate demais pelo que você não viveu ainda. Busque alcançar, mas não se mate por ele, porque caso você morra hoje, você ainda não chegou lá.
Então, basta a cada dia o seu problema. E isso também te deve fazer descansar, sabe por quê? Será que você não tem sofrido hoje por problemas de amanhã? Será que você não tem sofrido agora por problemas de depois? Eu tenho esse compromisso de transmitir esse tema agora para você. Eu tenho um outro compromisso daqui a pouquinho de transmitir um outro tema, de um outro assunto devocional. Se aquele outro tema ocupar minha cabeça agora, eu não consigo caminhar com vocês nesse. Então, alegria, paz no meio da guerra. Se está alguém alegre, cante louvores. Mas essa alegria nem sempre vai ser extravagância. É pura paz de Deus no meio da tempestade. Amém? Vamos seguir aqui. No versículo 17, então, já caminhando para o final, o nosso último ponto, a gente vai ver o 17 e o 18, que ele fala que Elias era um homem igual a nós, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou com insistência, né, para que não chovesse sobre a terra. A gente pula, às vezes, o termo aqui instância, que na revista atualizada aparece como instância, que é profundidade, orar com muito clamor reverente, orar com persistência, orar com fé perseverante. Eu não sei quanto tempo foi essa instância. Um dos sinônimos, inclusive, da palavra instância pode ser traduzido como insistência. Eu não sei quanto tempo foi a insistência dele. Eu não sei se foi do dia para a noite. Eu oro hoje para que não chova e esse povo pague a disciplina por desprezar a Deus pela falta da chuva. E a partir daquele dia parou. Eu não sei se foi tão imediato assim. Nós não sabemos quanto tempo ele clamou. O fato é que a Bíblia diz que ele orou com insistência, ele orou com profundidade, com instância para que não chovesse. Então, esse é um exemplo aqui em Tiago desse homem, Elias. Ele era um homem ousado. Eu coloco aí para você, nós também não vamos ler, nosso tempo não permite, mas eu quero deixar para você a referência aí de 1 Reis, capítulo 1, aliás, capítulo 17, no verso 1 e no verso 13. 1 Reis também, capítulo 18, no verso 8 e versículos 18 e 19. Está aí para você dar uma olhada depois no grau de determinação desse homem, no grau de ousadia determinante desse homem, de fé desse homem. Você vai aprender mais sobre ele. Aqui é um exemplozinho. Tiago só pensou um exemplo do Elias e trouxe aqui para nós. Mas nós temos mais ali nesses textos para vocês. Uma outra coisa que a gente vê aí no ponto 2, eu vou deixar a referência também para você, 1 Reis 18, 36. Ele era um homem fervoroso na oração. Por que Tiago toma a liberdade de falar aqui que Elias orou com instância? Elias orou com insistência. Da onde Tiago tirou essa ideia? Não foi, meu irmão, simples, não foi uma questão de simpatia do Tiago com Elias. Eu me simpatizei com esse cara. Não. Ele tem referência bíblica de que aquele homem era perseverante na sua oração. Eu tenho certeza absoluta que já devo ter perdido coisas na minha vida por falta disso. Áreas em que talvez eu não orei tanto como devia. Áreas que talvez eu não clamei, eu não perseverei na oração como devia. Sei lá quantas perdas já tive na minha vida espiritual por causa disso. E algumas que talvez gerariam resultado até material, concreto, de alguma outra bênção física, visível, palpável para mim, que eu perdi por falta desse exercício. E a gente vê que isso é um convite hoje para mim e para você ainda. Quais são as áreas na tua vida que você falou, talvez cansei de orar? Repensa.
para que haja recuperação de prejuízos físicos e espirituais que talvez eu, você, possamos ter na nossa vida. E por último, no capítulo 19, também lá em 1 Reis 19, também vou deixar referência aí para você, era um homem temente e obediente a Deus. Era um homem temente e obediente a Deus. Elias era um homem que temia e obedecia. Por que é gostoso a gente fechar com essa questão de temor? Já que o livro de Tiago, do Novo Testamento, fez uma referência de Elias lá do Antigo Testamento, tem que nos alimentar, tem que suprir, tem que clarear do porquê que esse homem do passado, o Antigo Testamento, veio parar no Novo Testamento aqui. E aí está uma delas. Ele era um homem temente e obediente a Deus. Por que é muito importante pensar nisso, meu irmão? Porque falar de oração para conquistar coisas. Elias era um homem que orava. Tá bom. Tiago exaltou a oração de Elias quando fala de gente doente. Tiago começa falando de gente doente aqui, de gente que está sofrendo. E quando ele começa a falar de gente que está sofrendo e termina falando de gente doente, no meio ele põe um recheio da alegria, que a gente descobriu que nem era essa alegria toda assim. E aí ele vai falar que o remédio para isso é orar? Não. Ele leva a gente a pensar num outro contexto de Elias, que é o temor a Deus, a vida de temor a Deus, vida de consagração a Deus, vida de obediência a Deus. É por isso então que ele fecha assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É como quem diz que a súplica ela vai resolver porque ela é espiritual, mas ela vai gerar em mim alguma eficácia. Vai fazer de mim um homem eficiente em algumas áreas que a própria oração vai me levar a corrigir. Em áreas em que a própria ação do meu braço para resolver o problema e para resolver a dor do outro, para resolver a fome do outro, vai exigir. É como quem diz: eu não posso ver o meu irmão passar fome do outro lado do muro e com a cesta básica aqui na minha casa, eu apenas orar para que Deus supra lá. Isso não é vida de consagração que Deus aprova. Isso é fé sem obras. Que todo o livro de Tiago, você caminhou conosco, você viu, ele vai frisar e repetir isso. A fé sem obras é morta. Eu preciso perguntar para mim, você precisa perguntar para você, afinal de contas, o que você está fazendo na vida cristã? De prático. Me ajudando aqui, nesse trabalho de uma simples gravação de uma aula, eu tenho gente por trás das câmeras que pagaram algum preço prático para trabalhar o reino. É uma pessoa que, mesmo com as suas lutas em casa, não podia ficar lá orando por mim, porque se ficasse orando lá, essa gravação não iria se resolver. Quais são os passos práticos, então, que você diz: eu estou pagando tal e tal preço pela minha vida, que eu digo que é vida cristã? O livro de Tiago, durante todo o tempo, vai te chamar para isso. E me chamar para isso. E aí, então, a gente encerra, se não temos feito isso, com o versículo 16. Confessa o seu pecado. Versículo 16, a gente fecha com ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Peça ajuda para alguém. Talvez você vai falar hoje com alguém assim: olha, eu vi uma palavra que me sacudiu, mexeu, me incomodou, mas me desafiou a voltar, a crescer, a orar mais. Eu tenho abandonado a prática da fé, o exercício da fé. Você pode me ajudar? Peça ajuda. Peça ajuda. Isso também é confissão de pecado um ao outro. E eu creio que Deus vai te ouvir.
E quero encerrar assim mais uma vez, orando por mim e por você também. Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz, que clareia tanto o nosso cristianismo. Aonde houver necessidade na minha vida e de cada um desses meus irmãos, que o Senhor intervenha com a tua cura espiritual, trazendo transformação da nossa vida com o Senhor, que seja prática e que glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.